Boa noite, minhas borboletinhas, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje, domingo, dia 4 de junho de 2023, exatamente 6h02. Entrei 2 minutinhos atrasado. Como vocês estão? Como passaram a semana e o final de semana? Vamos conversar hoje um pouco sobre as fases da sexualidade. Na verdade, as fases do desenvolvimento psicossexual desenvolvida por Freud. Eu só tô abrindo aqui o material, mas me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Quem estiver me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certinho. Vamos lá. Dois, então tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Que bom! Deixa eu perguntar pra vocês. Alguém aqui já ouviu? Boa noite! Alguém aqui já ouviu sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, as fases da sexualidade infantil? O Freud dividiu esses períodos em diversas fases. Oral, anal, são 5 fases. Alguém já ouviu, já estudou sobre, já leu? Bom, quem tiver dúvidas pode ir perguntando, aí conforme a gente vai passando eu vou respondendo aqui pra vocês. Pra gente não sair muito do roteiro também, ficar mais no nosso assunto aqui, mas podem ir perguntando que eu vou parando, vou respondendo. Eu sempre dou uns avisos no início. E então a live ela não fica gravada aqui no Instagram, como eu já falei pra vocês. Então depois eu deixo ela lá no canal Psique da Criança lá do YouTube. Então vamos lá, as fases da sexualidade segundo o Freud. Aqui 5 anos, bem perdida. Tem problema. É assim mesmo, principalmente quem é mãe de primeira viagem, a gente sempre fica bem perdida, mas conhecimento tá aí, a gente tem informação de todos os lados. Não tem problema, a gente tá aqui pra aprender, tanto eu quanto vocês. Meu neto de 4 anos adora rosa, ficamos preocupados. Porque ele gosta de vestir roupa rosa, ele gosta de brinquedo rosa. Acho que isso não tem problema nenhum, gente, é apenas uma cor. Como tem menina que gosta de azul, como tem menina que gosta de rosa, tem menino que gosta de vermelho. Existe aqui, falando sobre o rosa, existe um livro que se chama Psicologia das Cores, de uma psicóloga alemã, se eu não me engano. E ela fala sobre todas as cores. E na verdade o rosa, ele não é uma cor mesmo muito feminina. Ela explica tudo direitinho, como o vermelho também a gente sempre acha que é uma cor, é uma cor mais feminina, também não é. Eu deixo aqui depois pra vocês, Psicologia das Cores. Quem tiver interesse pode até procurar pra dar uma lida e entender um pouquinho das cores ali, mas não tem problema nenhum. Gostar de rosa, as cores a gente vai gostando, isso não tem... A gente não pode ficar muito preso à questão das cores. Acho que alguém perguntou alguma coisa. Meu filho de 3 anos já é curioso, mas ele já sabe diferenciar a cueca para menino e a calcinha para menina. Ficou besta. Bom, gente, aqui quando eu for falando para vocês de cada fase, vocês vão começar a perceber assim, nossa, o meu filho já tá nessa fase, eu já percebo que ele tá bem nessa fase mesmo.
Então vamos começar. Bom, quando Freud foi lá falar sobre que a criança tinha uma sexualidade, que geralmente a criança era aquele símbolo de total pureza, de como se ela fosse assexuada, e ele começou trazendo assim, não, gente, a criança, ela já começa a se desenvolver em relação à sexualidade desde muito cedo. E aqui a gente não pode ficar preso sexualidade em relação a sexo, tá? Porque o que acontece? Quais são as primeiras partes da criança que satisfazem ela? Primeiro a boca. A gente vai falando de cada uma delas. Meu filho, menina de 6 anos que gosta de se esfregar em lugares, é normal. Eu vou falar sobre isso também, tá? Principalmente sobre a questão de meninas e de meninos que começam em certa idade, bem nessa idade mesmo, que eles começam a apresentar esses comportamentos. Meu filho tem 10 anos, fala coisas na escola de conteúdo sexual. Já recebi 3 bilhetes e fui chamada na escola. Ele tem acesso à internet, mas sem supervisão, porque assim, gente, as crianças elas também começam a apresentar falas, às vezes comportamento de coisas que elas veem, que elas escutam, que elas procuram na internet ou que elas veem em revista. Então tudo isso, na verdade, a gente tem que estar sempre de olho. Muitas vezes a gente deixa a criança, vamos dizer, ver aqueles vídeos no YouTube e muitas vezes passa aquelas propagandas ou vai pulando de um vídeo pro outro e às vezes pode ter ali um conteúdo mais sexualizado. Então a criança tá vendo aquilo e na verdade ela não tá entendendo completamente o que é aquilo. Então às vezes ela pode reproduzir sem ter o conhecimento exato do que significa aquilo. Falou que a sexualidade dele tá muito aflorada. Eu já vou falar sobre isso também, tá? 10 anos tá ainda na infância, né? Mas quando eles vão entrando, assim, estão saindo da infância e vão começar a puberdade, essa sexualidade, ela volta com muita força, tá? Mas vocês vão ver aqui tudo direitinho, como eu for falando, vocês vão, nossa, é verdade, ele tá nessa fase ou ele tá nessa fase. Não que seja uma regra, ai, a criança tá exatamente, sabe, 3 anos tá nessa fase, 4 anos tá nessa fase, não é uma regra. Mas conforme o desenvolvimento, a gente vai percebendo que eles vão passando de uma fase para outra. Vídeo, filmes, entre outros. Então, comigo ele não fica mais sem supervisão em relação à internet. Que bom, é sempre bom a gente estar de olho. E outra coisa que eu falo pra vocês, muitas crianças têm irmãos mais velhos, vamos dizer, tem um irmão de 15, 16 anos. Poxa, 15, 16 anos já é um adolescente. E o que o adolescente faz? Às vezes tem revista, olha vídeo, tem acesso a esses conteúdos em relação a conteúdo sexual e muitas vezes os menores acabam vendo, entram no quarto, o irmão tá vendo alguma coisa, então tem tudo isso. Você tem voz de adolescente. Obrigada. Vamos lá, gente. Então, durante muito tempo, a visão conservadora sobre a sexualidade infantil, ela não tinha sido questionada. E aí o Freud chegou lá e começou a estudar. Tanto é que ele tem um livro, que é Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade, que fala muito da questão da sexualidade infantil. Então, até aquele momento, pro mundo inteiro, a criança era aquele símbolo de pureza e era um ser que nem se passava na cabeça que podia ter alguma questão em relação à sexualidade.
E aí o Freud começou a dizer, olha, todo ser humano, ele passa por fases do desenvolvimento, que ele chamou psicossexual, ou seja, que além de estar apresentando a sexualidade, também está no desenvolvimento psíquico daquela criança. É por isso que muitas vezes quando a gente fala assim, eu acho que eu até postei há um tempo atrás sobre uma questão da fixação. Fixação é quando um adulto, ele regride ou por algum motivo que acontece no decorrer do desenvolvimento dele, ele fica preso numa determinada fase. Pode ser na fase oral? Pode. O que é fase oral, gente? É a fase onde a gente mama, onde a gente põe a mão na boca, onde a gente leva tudo na boca. Ficou preso durante o período da fase anal. Mas por que a gente diz que aquela pessoa tá fixada naquela fase? Algo aconteceu naquele período do desenvolvimento. Eu não vou aqui falar sobre essas questões muito mais profundas, eu vou falar mais sobre as fases do desenvolvimento. Mas a gente pode fazer uma outra live falando sobre cada consequência do que acontece durante esses períodos. Então, as fases do desenvolvimento psicossexual são divididas em oral, anal, fálica, latência e genital. Oral, anal, fálica, latência e genital. A gente vai discorrer uma por uma. Para a grande maioria dos pais, eles ficam muito assustados quando a criança começa a apresentar comportamentos sexuais, principalmente naquela fase ali fálica, que é a fase ali dos 3, 4, 5 anos por aí. Que é onde que ele começa a ver a diferença entre o menino e a menina. Ele já sabe o que a menina tem, ele já sabe o que o menino tem. Então é difícil aceitar que as crianças elas possam sentir prazer em cada fase. Sim, porque elas sentem. E todos nós já passamos por todas essas fases e também sentimos. É preciso que os pais tenham conhecimento e explicação sobre cada fase do desenvolvimento sexual infantil e assim possam lidar com essas questões e os conflitos em relação à sexualidade da criança. Opa, vamos lá. Começando pela primeira fase, fálica, fase complicada. Isso. Fase oral. Ela vai ali do recém-nascido, de 0 até aproximadamente um ano e pouquinho. A boca é a região do corpo que proporciona o total prazer. Criança mama, como eu falei pra vocês, ela põe tudo na boca, tudo. O que a criança encontra no chão, a gente vê quando elas são muito pequenininhas, se ela encontra qualquer sujeirinha no chão, elas colocam na boca. A mão, elas ficam muito na boca. O que tiver, elas estão colocando na boca. Porque elas conhecem o mundo através da boca. Ou seja, eu preciso estar colocando, provando para saber o que é aquilo. E durante essa fase que o bebê explora tudo com a boca. Por isso, nesse período de amamentação, o seio da mãe é o principal objeto de desejo do bebê. Geralmente nessa fase a criança quer mamar, acabou de mamar, quer mamar de novo. Então a amamentação ali tá muito forte para a criança. Não apenas por ser uma fonte que alimenta, mas também por um meio de satisfação. Às vezes a criança quer mamar porque ela quer se tranquilizar. Ela tá chorando, ela vai mamar. Então lembra, além de alimentar, ele é uma fonte de prazer. E quando nós estamos angustiados, tem algo nos incomodando, o que a gente faz? Nós aliviamos essa tensão. E o bebê faz como? Ele mama. Porque daí ele alivia essa tensão
através de um prazer, através de uma satisfação. Além disso, durante essa fase, pode ser muito comum e é comum as crianças começarem a morder. Lembra, até então elas estão só sugando. Estão mamando, põem as coisas na boca e ficam sugando, chupam o bico. Mas aí também elas começam a ver que elas podem morder. E que elas conhecem o mundo também de uma outra forma. Não só colocando na boca e sugando, mas colocando na boca e mordendo. Então, quando uma criança vai e morde outra criança e ela percebe a reação, ela sabe, opa, eu consigo explorar minha boca, além de sugar, morder também. Ou lamber, a criança também começa a lamber bastante nessa fase. Então é como se a criança conhecesse o mundo, precisa passar pela boca dela para ela dizer, eu tô provando o que tem no mundo, o que é o mundo. Nessa fase a gente diz que ela tem um caráter tanto de amor. A mãe amamenta, é uma fase de carinho, de aconchego, mas também é uma fase que a gente vai chamar de aniquilação, é um sadismo, porque a criança também, além de estar sugando, como eu falei, tem a mordida, ela também começa a morder o seio da mãe. Quem aqui já passou por essa fase, que a criança começa a morder e muitas vezes quando ela morde, ela ri. Ela acha engraçado. Como eu disse aqui pra vocês, essa fase também representa uma aniquilação, um sadismo. Tô te machucando, é aquele amor e ódio, aquela ambivalência que a criança tem, que é extremamente importante ela passar por esse período. Por esses sentimentos de ambivalência. Alguém aqui já passou, tá passando, já passou, lembra ter passado essa fase aí que a criança amamentava, mordia. Ela mordia quando ficava braba ou quando ficava com raiva. Usava a boca pra tudo. Bom, esse foi o primeiro, a fase oral. A fase anal, que é a fase que vai por volta de um ano e pouquinho, até os 3 anos, que a gente chama aquela fase de desfraude. Criança começa a ter o quê? O controle dos esfínteres. Quer dizer, é a primeira vez que ela vai ter o controle sobre o próprio corpo. Até então ela não tem. Por quê? Ela não consegue segurar o xixi, ela não consegue segurar o cocô, ela não consegue reter ou expulsar, que a gente fala que é a retenção e a expulsão das fezes. Antes de eu continuar, deixa eu ver aqui, minha bebê tem 9 meses e morde muito, viu? Ó, bem é que essa fasezinha aí que eu falei, de 0 a 1 ano, é bem isso. Mas tem que ser firme nessa hora, tá? Você já pode começar a dizer, não morde, isso me machuca, isso dói. Pra criança saber que quando ela usa o dente, ela tá machucando mesmo. Porque às vezes ela não tem muito essa noção de que assim, será que se eu morder muito forte eu vou realmente machucar? E assim, vê se isso não faz muito sentido também. Quando a gente vê algo que a gente gosta muito, sabe? Meu Deus, que coisa mais fofa, ai, que a gente não fica com essa vontade de morder. Me diz aqui, quem não fica com essa vontade de morder? Volta pra essa fase oral, assim, que ai, que bebê gostoso, que nenenzinho fofo, minha vontade é morder ele. A gente tem essa mesma sensação. E olha só, a gente tava falando do bebê com essa vontade de morder, que vem essa mistura de amor e de ódio. E quando a gente gosta, ama alguma coisa, a gente também tem essa sensação de querer morder, de querer tirar um pedaço, de querer comer. Ou seja, eu vou ingerir, eu vou colocar aquele pedaço daquela pessoa pra dentro de mim. Tem um filmezinho que é um curta, tá? É um desenho
Baal, o nome dele. Eu não vou lembrar muito bem da história, mas representa exatamente essa fase oral da criança. Uma criança que vai crescendo e daí depois ele vai saindo de casa e a mãe começa a ficar muito triste e ela quer comer, ela quer voltar para essa fase oral para ter essa criança de volta. É muito bonitinho, gente. Eu não vou saber falar exatamente pra vocês, mas deve ter uns 7 ou 8 minutos. Eu posso postar aqui depois. Baal. Vou colocar aqui. Mas eu também posso postar aqui pra vocês, tá? Opa. O corretor colocou não. É Baal. É lindinho demais esse desenho, esse curta. Ó, escrevi aí pra vocês. E representa muito essa fase oral. Então, a fase anal de um ano mais ou menos a 3 anos. Nessa fase, o ânus é a fonte de satisfação. É isso mesmo. Ou seja, quando a criança começa a ter o controle dos esfínteres, ela sabe que a hora que ela quiser, ela pode ir no banheiro fazer cocô. Ou se ela não quiser, ela pode reter. Ela tem esse controle de expulsão e retenção. Não é mais o corpo dela que está decidindo. E nessa fase, o que a gente começa a fazer também com a criança? Vai no banheiro fazer xixi, vai no banheiro fazer cocô, quer fazer xixi, quer fazer cocô. A gente fica o tempo todo falando para a criança, para ela tá usando o piniquinho, tá usando o banheiro. E a criança, ela começa ter nesse momento um domínio sobre a mãe. Por que um domínio sobre a mãe? Porque a mãe vai dizer assim, vai lá no piniquinho, vai. E a criança diz, não, eu não vou, sou eu que decido. Ela tá dominando a mãe nessa hora. Ela tá dizendo, não, quem decide sobre o meu corpo agora sou eu. Eu vou no banheiro a hora que eu quiser. Claro que ela não diz, né, gente? Mas passando assim por essa fase psíquica. Então, a partir de agora, a criança tem controle sobre o seu corpo e pode oferecer à mãe o que ela é capaz de fazer, que é suas fezes. Por isso que a criança, quando vai lá e faz cocô, ela chama a mãe para mostrar, olha o que eu fiz, olha o que eu tenho a capacidade de fazer, é um produto, seria assim, um produto que saiu dela. Ela mesma fez, ela tá mostrando pra mãe. E ela tá quase dizendo, eu tô te oferecendo o que eu fiz. Como se fosse um presente mesmo. Mais ou menos assim. Nessa fase é também uma predominância da agressividade. Afinal, eu posso eliminar ou eu posso reter as minhas fezes, depende apenas da criança. Viu como eu falei da questão da dominância? Então a criança, ela começa a dominar a mãe. E essa dominância, ela traz uma agressividade não latente assim que vai ser externalizada, mas essa questão de que, olha, sou eu que tenho domínio agora, não mais você. Quando a criança elimina suas fezes, ela tem a atenção da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus cuidadores. E ao reter as fezes, ela sente prazer com isso. Um prazer corporal. Então é um modo de satisfação dela. Por isso, dependendo do que acontece nesses períodos, há também consequências para a vida adulta. Tá, gente? Na fase anal, existem umas consequências um pouco mais graves. Por isso que assim, ó, eu vi um vídeo há um tempo atrás sobre uma mãe que a criança tava com 6 meses e ela tava desfraldando a criança. Então, ela tirava a fralda e deixava a criança ali no piniquinho ou até no vaso mesmo. E ficava esperando a criança fazer xixi, fazer cocô, mas com 6 meses. Olha o que eu acabei de dizer, a fase anal ela vai por volta de 1 ano e pouquinho a 3 anos. Ela tá apressando, ela tá pressionando essa criança. Pode
ter consequência? Pode. Vai ter, a gente não sabe com certeza. Mas algum vestígio vai ter em relação a esse aceleramento. Nem sei se existe essa palavra, mas tá acelerando esse processo. Eu tive muito tempo atrás, quando eu trabalhava nas escolas, um menino. Ele era a única criança que não tinha desfraldado ainda. Porém, ele sabia quando ele queria fazer cocô. Ele dizia quando ele queria fazer cocô, mas ele não se sentia seguro sem a fralda. E ele tinha muito problema de prisão de ventre. Então, assim, gente, a criança sofria demais, assim. Tinha vezes que eu ficava com ele, assim, de 30, 40, 50 minutos pra ele conseguir ir no banheiro. E um dia, quando o pai e a mãe dele trouxeram ele pra escola, do lado da criança, a gente nunca deve falar nada ali do lado da criança, quando a gente tá falando com outro adulto sobre alguma questão dela. Tu pode conversar com ela depois, mas ali quando tu tá falando, é bom tu falar no privado. Então ele tava ali do lado dos pais e ele falou assim: olha, não adianta, não faz cocô, não vai no banheiro, não quer. A gente tem que ficar com fralda. Já tá dessa idade, já tinha 3 anos por aí. 3 ou 4 anos. E ele não adianta, tá sempre com prisão de ventre. Ah, mas isso é normal. Porque toda a minha família sofre dessa mesma questão. Tem prisão de ventre. Então eles já estavam colocando como algo assim que ia acontecer. O menino não tinha fuga daquilo. Ele ia continuar com o que a família já tinha. Ia passando ali de geração para geração. Entende? Então, ó, se a avó tinha, a mãe tinha, o filho vai ter. E aí, claro, a gente fez um trabalho com ele ali, a gente chamou daí outras, como eu trabalhava na escola, eu não podia fazer o atendimento dele, mas daí veio outra pessoa para fazer o atendimento com os pais, eu fazia com ele ali, pelo menos na sala, e ali, claro que foi um trabalho que durou bastante tempo, porque até a gente, sabe, tava tão enraizado aquilo, que a criança... Claro, já tava com aquilo, fazia parte dela. Não tem outro jeito. Para eu fazer parte dessa família, eu preciso ter prisão de ventre. Deixa eu só ver que alguém perguntou alguma coisa. Depois que meu filho ressecou, hoje dá um trabalho para fazer cocô. Chega a tremer, senta muito. Ele tem 2 anos. O que aconteceu? Por que ele ressecou? Deixa eu ver o teu nome. Itamara? Acho que é isso. Por que teve esse problema, né? O que aconteceu para ele ressecar? Como é que foi? Levou ele no pediatra? O pediatra falou alguma coisa e disse que tinha alguma questão fisiológica. Eu sempre aconselho. Primeiro, ver toda a parte fisiológica da criança. Tá tudo bem? Fez exames? Foi no médico? Se não tem problema nenhum físico, aí sim a gente passa para uma segunda etapa. A gente vai para a área comportamental, vai entender o que está acontecendo. E assim, gente, para a gente entender o que acontece com uma criança, não adianta eu escutar só as questões que giram em torno dela. Mas tem que saber também o que gira em torno do pai, da mãe, da família. Porque imagina, essa criança é constituída de quantas pessoas atrás dela? Bom, então a fase anal, como a gente falou, de 1 a 3 anos, é o controle dos esfínteres. Criança de 4 anos e 6 meses não aceita fazer cocô no vaso, pede para pôr a fralda. O que será? Já perguntou o que acontece... Se ele tem algum medo em relação a ter que fazer o cocô na fralda, porque assim, ó,
Às vezes, a criança já tá verbalizando, ela já consegue se expressar, tá? Com 4 anos e 6 meses. Muitas vezes a gente tem que parar, sentar com a criança e saber o que aconteceu. Às vezes é alguma questão, pode ser no colégio, pode ser com outras pessoas, vamos dizer, ele ficou na casa da avó e de repente teve um acontecimento e aquilo lá já causou um medo nele para ele pensar, eu não vou conseguir ir no banheiro se eu não estiver usando a fralda. Então sempre perguntar para ele se aconteceu alguma coisa, por que ele tem medo, o que a fralda causa nele, que ele precisa fazer o cocô na fralda. Questionar essas situações ali com a criança. Tá? Porque tem crianças às vezes que não desfralda do cocô porque os pais não desfraldaram, não quiseram tirar, só tiraram pro xixi. Aí eles vão, às vezes, adiando. Então, a criança, ela vai demorando cada vez mais. Ela já controla, ela já sabe a hora que ela faz, a hora que ela quer fazer xixi, a hora que ela quer fazer cocô, desculpa. Mas como os pais deixaram muito pra frente, aí a criança, ela começa a ficar com medo mesmo. Será que eu tenho essa capacidade de estar indo no piniquinho e fazer cocô? Ele chupou uva, engoliu as cascas, aí entupiu. Muito pequenininho ele era. Aqui, ó, como foi alguma coisa que ele comeu, que ele tava, que ressecou ele devido a alguma coisa que ele tinha se alimentado. Mas aí é um fator ali do médico, né? De às vezes ter que dar um remedinho pra começar a não deixar ele mais ressecado. E com o tempo, aí devagar, você ir conversando com ele e falando, olha, você não tá mais assim, dói um pouquinho, eu sei, mas com o passar do tempo vai parar de doer, a gente pode ir no banheiro, eu vou junto com você. Muitas vezes a gente também pode estar dando exemplos para criança nesse período de, eu vou no banheiro porque eu vou fazer xixi. Você vai também verbalizando para a criança. Então, se ela tá com medo, se ela tá se sentindo insegura, vai fazendo isso de forma gradativa, tá? Alguém perguntou mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não. 2 anos ele tem, bem novinho. Mas ele faz o... Deixa eu ver... Bom, eu não vou conseguir voltar, mas te pergunto aqui. Ele faz o cocô daí na fralda normal? Ou mesmo com a fralda ele fica com muito medo? Terceiro, a fase fálica. A fase fálica, ela vai dos 3 anos aos 5 anos, mais ou menos. Então, nesse período, o prazer se concentra onde? Na região genital. Ela começa a perceber a diferença entre meninos e meninas. Ou seja, ele faz no vaso, já não quer fazer na fralda. Que bom, então ele já deve pedir. Ele só tem medo mesmo porque ressecou. Mas então, se ele toma alguma coisa, se o médico de repente passou alguma coisa pra ele, isso com o tempo vai melhorando. Se foi há pouco tempo que aconteceu isso, aqui talvez ia ser mais preocupante se ele não conseguisse fazer nem no piniquinho e nem na fralda. Ele não consegue, ele simplesmente retém o tempo todo. Só que pensa, uma criança que retém as fezes sempre, ela não vai no banheiro, o que vai acontecer, gente? Uma hora a gente geralmente vai levar ela para o hospital porque tem que fazer aquelas lavagens. Então, sim,
quando acontece coisas que começam a ser preocupantes, é a hora de pedir ajuda, tanto médica, depois de um psicanalista, de um psicólogo. Oi, alguém deu oi aqui, oi. Então, o menino e a menina, eles já começam a perceber, opa, o menino, ele tem o pênis, ele tem o pinto, ele tem como for que os pais chamem, começam a chamar. E a menina, ela tem o quê? A gente diria vagina, mas às vezes os pais dizem, a menina tem a perereca, tem, né? Tantos nomes que às vezes os pais podem dar para essa parte do corpo. Então a criança, ela já começa a diferenciar o que os meninos têm e o que as meninas têm. Não retém, mas quer fazer na fralda com 4 anos. Tem aí que pra eu te dar pra eu te falar uma resposta aqui, teria que ver tudo o que aconteceu com ele, o porquê que ele não consegue se sentir seguro de ir no pinico pra tá fazendo o cocô ali ou no vaso ou no pinico. Porque pra cada criança, vamos dizer, tem 3 crianças, as 3 só fazem cocô na fralda. Tem 4, 5 anos. Mas cada uma pode ter uma questão diferente que tá aí pegando o fato de ela não conseguir tirar a fralda. E aí, essa fase também, que é a fase fálica, é a fase do complexo de Édipo. Quando a criança começa a entrar no complexo de Édipo. Então ela começa a ter aqueles afetos e hostilidades que agora vão ser direcionados para os pais. Como assim? O menino começa a direcionar o afeto para a mãe e a hostilidade para o pai. E a menina, a mesma coisa. Ela começa a se identificar com a mãe e se voltar para o pai. É aqui nessa fase que a gente fala que acontece esse período ali da castração. Como assim? Que castração é essa? Castração que a gente diz que não tem a possibilidade, que é proibido o filho ou a filha cometer o quê? O incesto. Ou seja, o menino não pode ter a mãe e a menina não pode ter o pai. Você pode ter outras pessoas, mas a sua mãe e o seu pai não. Então é a fase que o menino pode ficar mais, às vezes quer ficar muito mais perto da mãe, quer dormir com a mãe, pode fazer ciúme pro pai. E o pai vai fazendo o quê? Ele vai castrando, o que a gente fala, ele vai dizendo, não, com a sua mãe você não pode. Com a sua mãe você não pode tomar banho. Com a sua mãe você não pode sei lá, passar a mão na mamãe. Mais ou menos assim, tipo, bater na bunda da mamãe. Como se fosse. Então é essa parte aí que o pai vem e diz assim, ó, pera, que tem uma separação. Você é filho, você não pode ter nada com a sua mãe. Você é filha, você não pode ter nada com o seu pai. Durante esse período, por isso que a gente fala ali que muitas vezes os filhos e as filhas, eles procuram pessoas muito parecidas com os pais. Já viu assim, teve uma reportagem há muito tempo atrás, que foi de uma... não vou lembrar o nome dela. Mas o filho dela tava namorando, ou ia se casar, com uma menina que tinha mais ou menos por volta da idade dele, e que era idêntica à mãe, mas idêntica, cabelo, cor de cabelo, o sorriso. E a gente vai falando, olha, o complexo de Édipo resultou com sucesso. O pai castrou, mas ele procurou alguém parecida com a mãe. Não pode com a mãe, mas pode com outra mulher.
problema a menina querer ficar muito com a mãe, como eu falei. Ela vai se identificar muito com a mãe durante um período. Então quer dizer assim, não que ela vai largar a mãe e voltar pro pai. Ela pode continuar perto da mãe, porque o que vai acontecendo? Essa menina, ela vai começar a pegar esses símbolos que são do feminino com a mãe, entende? Então ela não vai assim, ter completa hostilidade com a mãe. Ela vai se afastando, vai ter momentos de hostilidade, mas ela vai se voltar pro pai no sentido assim, que quando a menina entra no complexo de Édipo, é bem diferente do menino. Na verdade, a menina é extremamente complicado quando ela entra no complexo de Édipo, porque ela tem um pré-Édipo pra depois entrar no Édipo. O menino não, o menino já entra direto. Mas não tem problema da menina tá perto da mãe, ter mais contato com a mãe. Como eu falei, ela vai se identificando com a mãe o tempo todo. Ela vai vendo como a mãe é, como a mãe age, mas ela vai se voltar pro pai também em alguns momentos. Tem uma fase ali que a menina fica super apegada ao pai. Eu fiz até uma postagem sobre isso, desse afastamento entre a mãe e a menina, que acontece mesmo, vai acontecer, e que é normal pro desenvolvimento dela, da filha, da menina. O pai precisa ter essa posição de castração com o filho? Essa é a postura correta? Sim, porque vamos dizer assim, pensa que um pai não faz a separação desse corpo. Porque se pensar simbolicamente, se esse pai não fizesse a separação do corpo, o que acontece? Essa criança, ela continua fusionada com essa mãe. Não continua? Essa criança, ela precisa da ausência dessa mãe. Esse menino precisa dessa separação com a mãe. A castração, ela serve muito mais pra mãe do que pra criança, tá? Muito mais pra mãe do que pro menino. Tem um episódio do Casamento às Cegas, do Netflix, que é assim, gente, chega a ser agoniante a situação. Uma mãe, acho que o cara tinha... Eu só vi o recorte disso, eu não vi todo o episódio. Mas o cara tinha escolhido lá, acho que tinha escolhido uma mulher, não lembro bem. E a mãe, ela enlouqueceu, gente. Mas enlouqueceu assim de ficar brava, de chorar, de dizer: meu filho tá me abandonando, como que ele vai me deixar por outra mulher? Gente, que posição é essa de uma mãe falar isso? Meu filho vai me deixar por outra mulher. Ele deve te deixar por outra mulher? Porque na verdade, ali, aquela situação, a mãe tomava esse filho como uma posse dela. Ela não cortou o cordão. Ela quer estar fusionada com esse filho que tinha 37 anos, gente. Vou dizer, claro que depois eu fui procurar pra saber o que tinha acontecido ali daquela relação. A mulher não aguentou, é claro que não vai aguentar. Porque o filho não colocava um limite também. Sabe? Porque fica ali quase em poder da mãe. E aí a mulher que tava ali no relacionamento com ele, não ia conseguir mesmo. Porque o que acontecia? A mãe tinha uma dominância. É como se ela deixasse ele se afastar e puxasse ele de volta. É o que eu disse, tá preso no cordão umbilical. Essa fase, Thalita, pode também acontecer a partir da adolescência, tá? Da puberdade. Às vezes isso não acontece assim muito nova. Isso depende muito de criança, de menina pra menina. Tá? Tem às vezes, a menina é super apegada
a mim tem um bom relacionamento com o pai, mas ela pode chegar a ficar mais apegada ao pai lá perto da adolescência. Porque na adolescência a gente também volta em algumas questões do complexo de Édipo, tá? Olha, isso vai depender, tá? Tem criança, tem menina que pode começar ali com 2, 3 anos, tem menina que pode começar com 4. Geralmente ali com 2, 3 aninhos, tá? Mas não é regra. Eu não gosto de colocar nada assim marcado, sabe? Ah, vai ser sempre essa idade. Não, porque isso depende muito de cada sujeito. O complexo de Édipo do menino, ele entra aí nesses 3 anos, mas ele entra direto, ele não tem um pré-Édipo. Então ele já começa a ver a mãe como, opa, eu gosto dessa mulher, né? Tá, ele tem, os afetos dele estão começando a ficar todos voltados para ela. E o pai, e ele começa a mostrar hostilidade com o pai. Tanto é que o menino às vezes quer separar a mãe do pai, se eles vão se beijar, se eles, sabe? Se eles vão se abraçar. O menino entra no meio para separar e é a hora que o pai fala: "Não, você não pode fazer isso, porque a sua mãe é minha mulher e ela é sua mãe, é diferente." Eu tenho, Carol, acho que é Carol, né? Eu tenho uma live que eu fiz sobre o complexo de castração, que eu falo bastante como acontece essa questão do complexo de Édipo no menino, tá? Tá lá no canal do YouTube. Complexo de castração tá como nome. Qual idade a filha aproxima da mãe? Bom, ela tá sempre próxima da mãe, mas o que acontece? Ela começa a se afastar, ela começa a se afastar da mãe a partir daquela idade ali, 2, 3, 4 anos por aí. Mas pode ser que isso ocorra também só lá na fase da adolescência. O Lacan, o Jacques Lacan, que é outro psicanalista francês, ele tem um livro que é só sobre a relação mãe e filha. Extremamente complexa. Eu não vou lembrar o nome. Eu falei o nome pra alguém, Aturdito, não lembro, tá? Mas ele fala exatamente dessa relação entre mãe e filha, o quão complexo, intensa pode ser. Carol, respondi, entendi perfeito, eu já estava preocupada. Uhum. A minha filha é assim, ela separa eu e meu marido quando nos abraçamos, beijamos, ela não aceita ele chegar nem perto de mim. Uhum. Tem esse ciúme, sim. A criança vai apresentar esse ciúme, essa posse mesmo. É Jacques Lacan. Eu posso... Me dá depois um oi ali no direct que eu te mando o nome do livro bem direitinho, tá? Eu sei que é da década de 70. Acho que ele escreveu em 1973 esse livro. Eu tenho ele, mas eu não lembro um nome de cabeça. O nome do autor eu lembro, que é o psicanalista francês Jacques Lacan. Mas esse livro é exatamente sobre isso. Sobre essa relação complexa de mãe e filha. Então vamos lá, falei aqui da fase fálica, né, que é bem, o prazer ele tá concentrado lá na região genital, ou seja, por isso que nesse período a criança faz o quê? Ela começa
O menino começa a baixar a cueca, quer mostrar, quer tá mostrando ali. A menina e o menino podem apresentar sim comportamentos mais sexuais, ficar se esfregando, ou muitas vezes eles começam a entender que eles sentem prazer passando a mão na hora de tomar banho. E assim a criança vai descobrindo seu corpo. Tem uma mãe uma vez que falou: nossa, meu filho agora tá baixando a cueca, eu tô apavorada, eu tô muito preocupada, porque ela achava que ele tinha sido abusado. E eu perguntei: tá, mas que idade ele tem? Ela, ele tem 3, 4 anos. Isso é muito normal nessa fase. Tá, ela tava preocupada porque ele abaixa a cueca, então ela acha assim, tava muito assustada porque ela achou, se ele tá mostrando, provavelmente ele foi abusado. Não quer dizer isso, tá, gente? A criança, ela começa a querer se mostrar mesmo, principalmente pra mãe, o menino. Tira a cueca, ele às vezes chama a mãe: olha aqui, mamãe. Aí é a hora que às vezes o pai chega e diz: pode colocar essa cueca, não te quero ver pelado aí. Pode colocar isso dentro da cueca de novo. Pintinho fica pegando o tempo todo, não tem problema. O que tu pode começar a orientar ele, Carol, é assim, ó. Você pode tocar, você pode encostar, porém, quando você estiver sozinho, tá no banho, na hora que estiver se lavando, sempre vai orientando. Quer dizer que a primeira vez que eu orientar ele já vai fazer? Não, não quer dizer. Mas você vai ensinando o tempo todo. Ele vai fazendo: olha, meu filho, você não pode fazer aqui na sala. Vamos dizer, tá na sala com o pai e com a mãe. Não, você não pode fazer aqui na sala. Você tem que fazer quando tiver no banheiro. Se você quiser fazer xixi, você vai lá. Aí você pode mexer. Você vai ensinando, orientando essa criança. Porque assim, ó, não adianta a gente ficar brigando, dizendo não toca, ou, por exemplo, ameaçando a criança. E eu vou dizer como ameaçar. Eu vou dar um exemplo real. A mãe falou pro filho: olha, tu vai tomar banho e tu vai lavar bem teu pinto. Ela falando: porque se tu não lava bem, eu juro que eu vou arrancar ele fora. Gente, como que alguém fala isso pra uma criança? Entende? O que será que ele gravou dessa fala dela? Antigamente se falava muito disso, né? Põe pra dentro, senão eu vou tirar fora. Põe pra dentro, senão eu vou cortar fora. Não, gente, não é assim. Guarda, põe pra dentro da cueca, mas eu vou te ensinar como você deve fazer. Que não é aqui, no meio das pessoas. O meu filho, ele fazia isso na frente, quando tava com 3, 4 anos, ele tirava calça, tirava cueca, e o meu marido sempre lá: pode colocar esse pinto pra dentro, pode colocar a cueca. E o que a gente começou a falar? Olha, você não pode fazer isso na frente das pessoas, você não pode trocar roupa na frente das pessoas. Então, se você quiser mexer, se você quiser tocar, se você quiser tirar a sua cueca, você vai no banheiro, toma banho, vai fazer xixi. Lá é a sua privacidade, você pode mexer. E, gente, hoje, assim, ó, quando ele vai trocar de roupa, ele já fala: eu vou entrar no banheiro e eu vou trocar de roupa. Ele não tira roupa na frente de ninguém, ninguém mesmo. Que é? Mas se a gente pegar o que fazer, mudar de assunto, falar que não pode, complicado. Pegar o quê? Ele fazendo? Como eu te falei, se tu pegar ele fazendo na frente de outras pessoas, na sala, num ambiente onde qualquer pessoa pode entrar,
não é a questão de mudar de assunto, mas é aí, como eu falei, o orientar. Olha, você não pode fazer aqui. Você vai dizer que não pode fazer naquele ambiente, na sala, sei lá, na cozinha, onde as pessoas estão na sala de jantar, vamos dizer, onde tem várias pessoas ali sentadas. Você não pode fazer aqui. Mas você pode mexer, se você quiser, em outro lugar, que é o banheiro. Que ele já vai começar a entender que ele tem uma privacidade que ele não pode estar mostrando para as outras pessoas. Entende? É complicado, é difícil, mas assim, quanto mais tranquilo e natural a gente falar com a criança que ela não pode fazer em determinado lugar, mas redirecionar ela, mais a gente vai ensinando que ela precisa ter a privacidade dela e que as pessoas não podem ver isso que ela está fazendo, que outras pessoas não podem mexer nela. Não tem que falar onde fazer, pode estimular a fazer mais. Assim, eu vou te dizer que isso daí vai daí de cada pessoa. Tem gente que vai dizer, ó, você pode fazer em tal lugar. Ou pode dizer, você não pode fazer. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar achar um lugar para fazer escondido. Ele vai se trancar ao máximo. Ele vai achar que se a hora que ele estiver fazendo e de repente você pegar, ele tá fazendo alguma coisa de... Mas assim, Carla, como eu te falei, eu respeito a opinião de cada um, né? Acho que cada um, eu prefiro não fazer assim, tá ok, eu prefiro fazer de outra forma. Isso vai de cada pai, de cada mãe mesmo, tá? Mas não tem problema nenhum, a gente tá aqui mesmo pra debater, pra gente entender, e é assim, cada um trazendo a sua opinião, seu ponto de vista, é assim que a gente vai formando conhecimento. Vamos para o quarto e penúltimo, que é o período de latência, que é lá dos 5 anos até a puberdade. O que acontece durante esse período? A criança lá, 5 anos, 6, já começa a sair do complexo de Édipo. E aí, o que acontece? Esse é o período que a sexualidade da criança, ela passa por uma aquietação. Tipo, é como se toda a energia sexual dela é direcionada para as atividades socialmente aceitas. Ou seja, toda aquela libido dela já não está direcionada ali, nem para a parte ali que foi o início, a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Mas sim, toda a energia dela agora vai estar direcionada para as atividades socialmente aceitas, que são as atividades escolares, as atividades intelectuais. Não há uma parte do corpo que essa energia sexual está centrada. Não tem. Não é mais o órgão genital, nada disso. Mas todo o seu desenvolvimento está focado no social e no cognitivo. A gente também percebe nessa idade que a criança ela para de demonstrar essa sexualidade tão aflorada. E ela começa a passar, olha, dos 6 anos, 5 anos até a puberdade. É um período enorme, gente. A sexualidade dela tá lá, como se estivesse dormindo. Não que ela não tenha, mas tá quietinha. Então, tudo que ela vai fazer, toda essa energia agora, vai estar voltada para essas atividades sociais, para as atividades escolares. Ela vai começar a fazer amizade, ela vai entrar ali no ensino fundamental, por exemplo, ali dos 7 anos. Então ela já não vai mais estar focada em um órgão específico.
Isso vai até a puberdade, como eu falei pra vocês. E a fase genital, que é a fase da puberdade até a vida adulta, que daí vai até o fim da vida. É o início da puberdade, é uma retomada desses impulsos sexuais. Por quê? Esse adolescente vai começar o quê? Ter transformação no corpo, os hormônios vão estar a mil, ele vai ter mudança, muita mudança psíquica, da parte física, da parte hormonal. Então ele vai começar a retomar, trazer de volta esses impulsos sexuais. É a fase que ele vai conhecer as meninas, vai conhecer os meninos, vai começar a namorar, vai começar a ter relação sexual. Há muitas mudanças e transição do período da adolescência. E assim ele começa a vivenciar a perda das características infantis. Ou seja, eu tô me despedindo da infância e eu tô entrando numa nova fase, que é extremamente turbulenta também. Muito aqui também pode aparecer, na fase da adolescência, muitas questões que ficaram presas, que eu digo assim, não seria bem a palavra presas, mas que foram amenizadas ou deixadas de lado, ou as coisas não foram muito bem esclarecidas a partir aqui da adolescência. Pode acontecer também na adolescência aparecer questões de abuso que esses adolescentes sofreram na infância. Tá? Isso pode aparecer sim, e bastante. Na fase genital, o adolescente se desperta para deslocar seu desejo sexual para um objeto sexual maduro. Objeto sexual é que a gente fala assim no sentido, eu sou o sujeito, o objeto é outra pessoa. Na psicanálise a gente sempre fala assim, essa relação de sujeito e objeto. Não estamos aqui, gente, falando que a gente tá colocando as pessoas como coisas, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que a gente usa esses termos para dizer que desde lá da criança recém-nascida ela é o sujeito e o outro sempre vai ser o objeto. Então é o teu objeto de amor, é o teu objeto de ódio, o objeto de desejo, é isso. Fase genital, falei, né, que daí o adolescente começa a procurar, geralmente ele vai começar a namorar, como eu falei, então esse objeto sexual maduro. E é isso, minha gente, minhas borboletinhas maravilhosas, terminamos o nosso desenvolvimento das nossas fases psicossexual da criança. Desde a fase oral até o período, a fase genital, que é da puberdade, até o fim da nossa vida. E aí, durante esses períodos, durante essas fases, dependendo do que acontece, a gente pode acabar ficando preso, né, fixado mesmo, em alguma dessas fases por alguma questão, como eu tinha comentado com vocês. Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta? Eu sei que a gente já tinha feito, vocês já tinham feito várias perguntas, mas eu dou aqui mais uns 3 minutinhos se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Vou passar depois o nome do livro. Alguém tinha me pedido o nome ali do livro, depois eu passo. E também vou tentar baixar para colocar aqui o curta-metragem, que é de 7 minutinhos, sobre a questão da fase oral.
Luara, eu acho muito importante sim. Acredito que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da criança. E outra... Já vou responder, Eduardo. Se fumar é ficar preso na fase oral. Já vamos falar sobre isso, já respondo. É muito importante, sim. Até porque quando a criança não tem conhecimento nenhum, vamos dizer, ela pode ficar muito suscetível ao que as outras pessoas vão fazer. Então eu sempre assim aconselho, gente, se tem livro sobre isso, compra livro, mostra sobre o corpo, ensina sobre o corpo, quem pode tocar, quem não pode tocar, quais são as partes do corpo. Eu tenho aqui 2 livros que eu amo, que é Assim Que Eu Sou. Então ele mostra o corpo humano não só quando a pessoa tá sem roupa, mas ele mostra com osso, com músculo, os órgãos. Então é super completo, não fica só focado nessa questão sexual, mas dizer, olha, vamos ver como é que é o nosso corpo, o que tem dentro dele, quais são as camadas do nosso corpo. Ah, essa parte aqui... depois, essa parte aqui que é o bumbum, por exemplo. Alguém pode estar mexendo, alguém pode estar tocando no seu pintinho, na sua vagina. Não pode. Quem pode tocar? A gente tem que pedir licença para tocar, sempre falar isso. Outro livro que eu gosto muito é Pipi e Fifo, que é sobre violência sexual, ensinando as crianças sobre violência sexual. O livrinho é aquele assim, o toque sim e o toque não. O toque não é aquele, vem sentar no meu colo, não quero, fica no meu colo, não. Isso é uma forma de você estar sendo agressivo, abusando da criança, porque ela não quer ficar no seu colo, ela não se sente confortável. Quando você vai encostar na criança, você pede licença para encostar na criança, tá? Meu filho tem 6 anos. Se eu preciso encostar nele, eu peço licença. Eu digo pra ele, eu vou encostar em você porque eu vou passar, não sei, uma pomada porque tá com alguma ferida ou tá assado. Ou você quer passar. Às vezes ele dá o dedo e ele mesmo passa, gente. É assim. E isso já é uma educação sexual. Eu acho extremamente importante, porque a criança que fica sem saber nada, ela tá suscetível ao que as outras pessoas querem. Entende? Sempre. Isso, pra não ficar vulnerável ao abuso. Exatamente isso, Luara. Ó, tu me perguntou e tu já respondeu. Fumar é ficar preso à fase oral? Olha, não quer dizer que essa pessoa trouxe uma consequência grave, mas fumar, aquelas pessoas que estão sempre com alguma coisa na boca, mordendo caneta, roendo unha, ou que tem alguma compulsão alimentar, sim, isso pode ser que tenha ficado fixado por algum motivo na fase oral. Traz alguma lembrança, tá? E a fase oral é a qual fase? A fase de dependência. Menina teve pai bravo e sempre foi ligada à mãe. Pode trazer algum problema? Depende do tipo de bravo, assim. O que ele fazia? Porque às vezes o pai pode ser um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais bravo, mas isso não quer dizer que vá trazer alguma consequência ali pra criança, tá? Tem pai que pode ser muito bravo, mas ao mesmo tempo também é muito afetuoso. E assim, fica ligado mais à mãe, porque às vezes a mãe e o pai, na verdade, eles têm duas funções ali bem distintas. Então a mãe é aquela do afeto, nutrição, o pai é a lei, é a ordem, é aquele que tá ali com a regra. Então, quando a gente diz assim, o pai, ele tá ali colocando a ordem, ele é a lei. E a mãe vai lá e o que ela faz? Ela dá uma validade, ela valida, quer dizer, desculpa, não uma validade, ela valida essa lei.
Aí essa educação tá se cruzando, se entrelaçando. Idade boa pra mostrar o livro Fifi e Pipo. Pipi e Fifi, tem pra bebê, tá? Amo esse livrinho de bebê, é a coisa mais fofa. E eles estão de fraldinha, você já pode estar usando com os bebês. Então elas têm 2 livros, a Pipi e Fifo para bebês e Pipi e Fifo para crianças a partir de 3, 4 anos. 4 anos, na verdade. E esse é Assim Que Eu Sou a partir de 4 anos, tá? Adulto com mania de chupar língua, gente. Olha só como isso traz uma volta na fase oral mesmo. Por isso que quando a gente tá ingerindo alguma coisa, sabe? A pessoa tem mania de ingerir alguma coisa, rói a unha, tá o tempo inteiro com coisa na boca. Aquelas pessoas que destroem tampa de caneta. Tem gente que fuma de uma maneira compulsiva. Precisa estar com alguma coisa na boca, sim. Ah, pai bravo sem ser afetuoso, ríspido e bate. Bom, essa criança ela vai ter um exemplo de um homem dessa forma até quando ela for, não que ela vá procurar homens exatamente assim, embora esse é o exemplo que ela vai ter, tá? Por isso que a gente sempre diz, como os pais são, tipo, o pai pra menina e a mãe pro menino, geralmente lá na frente, as pessoas que eles vão escolher para ter as relações, porque essas primeiras relações elas são muito importantes. E quando os pais são separados, acho tão difícil. Olha, gente, não tem problema em relação aos os pais serem separados. O problema é quando nessa separação há briga entre os pais. Ou um querendo colocar contra o outro. Porque se a gente for pensar assim, ó, a criança é 50% pai e 50% mãe. Então vamos dizer que aquele pai fale mal da mãe. Ou aquela mãe fale mal do pai. Ele tá dando esse recado pra criança. Olha, 50% do que você eu não aceito. Porque ele tá falando mal de uma parte que ela é. De uma parte que é dela. Mas assim, se tem uma convivência amigável, a criança tem a presença dos dois, mesmo só vai de 15 em 15 dias, não tem problema. O pai tá presente, a mãe tá presente, e mesmo quando são separados e não tem a presença, sempre tem uma figura masculina que faz esse papel. Por que eu vou dizer isso, gente? Eu nunca tive presença de pai, nunca conheci, mas eu sempre tive uma presença masculina que foi uma figura paterna pra mim, tá? Como pode acabar com essas manias que prendeu o adulto na fase oral, tipo roer a unha? Olha, Márcia, aí eu vou te dizer que o negócio precisa ser desenrolado, mas muito e muito. Porque imagina, o adulto tá lá com 40 anos e tá preso nessa fase que ela de 1 ano de idade. O que foi acontecendo durante esse percurso? Por isso que a gente faz por isso que a pessoa vai fazer análise, a gente vai tentando decodificar e entender o que foi acontecendo durante esses períodos que causaram isso. Porque assim, a pessoa vai dizer assim, eu quero deixar essa mania de lado.
ela pode dizer, ai, eu não quero mais ficar roendo unha porque me incomoda, eu fico com a unha, chego a ficar com a unha, chego a roer até a carne, e isso me machuca. Racionalmente, gente, ela sabe, é óbvio que ela não deve fazer aquilo, mas inconscientemente ela tá tão angustiada, ela tá sofrendo, que a gente precisa entender o que tá acontecendo e por que aconteceu isso. O que aconteceu nessa fase ali oral, nessa fase de dependência, que era a fase de dependência da mãe, da figura materna. Teve alguma coisa que aconteceu? É análise para discorrer tudo isso. Porque inconscientemente ela vai continuar fazendo, mesmo racionalmente ela dizendo, isso não tá certo. Mas eu só consigo aliviar a minha angústia quando eu faço isso. Tá, gente? Então, assim, suportar o sofrimento é muito difícil. Então, a gente tem que aprender como lidar com ele. E quando passa do limite no sentido assim, gente, isso já está causando um mal pra mim, aí sim, muitas vezes a gente, eu às vezes quando atendo, eu recomendo que a pessoa vá procurar ajuda médica, psiquiatra, neurologista, sempre aconselho neurologista, porque ele tem confio mais na questão dos medicamentos, se precisar passar. Então, às vezes precisa sim de um acompanhamento médico com medicamento, precisa do acompanhamento terapêutico, analítico, precisa sim. Tá? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Ficamos aqui 1h20. Ai, que delícia! Amei! Um beijo no coração de vocês. Eu amo estar aqui com vocês, amo mesmo. Um abraço bem apertado. Não sei se aí tá frio, mas aqui tá friozinho. Uma excelente semana. A gente se vê na semana que vem. Não vai ficar aqui gravado a live, mas depois vai estar lá no canal do YouTube. E a gente se vê na semana que vem, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês.